Então não é que estou com uma questão na minha mente que é: eu ponho primeiro os cereais e depois o leite, ou ponho primeiro o leite e depois os cereais? É uma pergunta realmente filosófica, mas enquanto pensam, meditem ao som desta melodia do Oceano Pacífico. O jornal aberto, a chávena a arrefecer, o gato a fingir que vai escrever. Sabemos fazer letras como pedra brunhosa, sem saber bem o que são. Bem, vou beber uma gasosa. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto, mesmo quando insisto. Toma lá cereais. Sogras. Esse ser que é protetor dos seus. Mas será que, por vezes, as sogras não vão um pouco longe demais? O remédio para isso são cereais. Cereais. Então, uma conversa não bastaria? Por vezes sim, mas de vez em quando é necessário cereais. Notem a história que se segue, contada na primeira pessoa. Eu, de 29 anos, e o meu marido Jim, de 34 anos, somos casados há 10 anos. Conhecemos-nos muito jovens e não namorámos muito tempo antes de casar. Naquela altura, ela tinha 19 e ele tinha 24. Temos uma diferença de 5 anos, mas sempre fui uma esposa que avançou depressa na vida. Acabei o secundário aos 15 e trabalhava a tempo inteiro aos 16. Por isso, ninguém à nossa volta acha estranho. Enfim, a parte interessante. Eu conheci a minha sogra Sandy umas semanas depois de começarmos a namorar. Sinceramente, parecia desinteressada em mim e na relação. Hoje percebo que provavelmente era porque não acreditava que aquilo fosse dar algo sério ou duradouro. Eu ia lá à casa, jantávamos, ouvíamos televisão e ela limitava-se a aparecer de vez em quando, com conversas rápidas. Nunca pensei que fosse ser um problema. Mas depois veio o noivado. O pedido de casamento foi lindíssimo e super planeado. Fiquei completamente surpreendida e até os meus pais estiveram presentes. Perguntei por que razão os pais dele não tinham vindo. Ele disse-me que tinha convidado, mas que estavam ocupados. Meus amigos, desde o momento que os pais dizem que estão ocupados para o momento mais importante do filho dele, ou filhos deles, já é de preocupação. Assim que ele me pediu em casamento, ligámos aos pais dele para contar a novidade. A reação foi como se lhes tivéssemos dito que tínhamos comprado um novo par de sapatos. Achei estranho, claro, mas não quis pensar muito nisso. Estava demasiado feliz por me estar a casar. Uma ou 2 semanas depois, tudo mudou. Quando a Sandy viu o anel no meu dedo e percebeu que a coisa era mesmo séria, parece que algo se partiu dentro dela. O desinteresse virou uma obsessão completa em sabotar o nosso relacionamento. Passou a ser o meu obstáculo em tudo. Eu queria um arranjo simples de gipsofila e rosas brancas. Ela exigia flores artificiais. O Jim sugeria comida italiana para o jantar. Ela queria mexicana. Escolhemos um espaço num monte com vista para a cidade. Ela insistia que fosse num jardim. Tudo o que decidíamos, ela contestava. E odiava ver-me mostrar carinho pelo Jim. Sentava-se sempre ao lado dele, agarrava-lhe o braço e parecia competir comigo pela atenção dele.
Agora imaginem lá vocês no sofá, com o vosso marido, e a mamã sentar-se ao lado e dizer: dá-me um beijinho, a mamã gosta de ti. O meu marido defendia-me sempre e tentava ser razoável com ela, mas acho que nem ele conhecia este lado da mãe. Foi desgastante. A certa altura, juro, a Sandy chegou ao ponto de ligar à minha mãe e dizer-lhe que eu era demasiado nova e, portanto, não devia ter voto na matéria no casamento. Era o que mais faltava, não ia ter matéria de voto no casamento. Então, crianças. Bem, se a minha mãe me ensinou alguma coisa, foi a ser resiliente, engenhosa e, se preciso, um bocadinho maldosa. Os meus pais ficaram completamente do meu lado. Antes da marcação para o vestido, isto eu peço a vocês que deem atenção a este momento, antes da marcação para o vestido da noiva, a Sandy fez questão de anunciar a toda a gente que ela é que ia oferecer o vestido como prenda de casamento. Uma bondade por parte desta sogra. Logo ao entrar na loja, disse-me que trazia um envelope com dinheiro e que eu podia escolher o que quisesse. Não te preocupes com o preço, dizia ela. Então era o que mais faltava, vou-te oferecer, não te preocupes com o preço. Então aí experimentámos alguns modelos, incluindo um que eu já tinha guardado no telemóvel há meses, um vestido off-white da Ole Cassini, justo, com decote simples e uma cauda comprida atrás. Super elegante, estilo Audrey Hepburn. Adorava tudo nele, exceto o facto de ter um corte high-low mais curto à frente. E qual foi a reação da sogra? Odiou completamente. Começou a criticar cada detalhe por dizer: o cetim parece barato. Ficas com um ar de baixinha. O Jimmy odiar esse vestido. É assim que eu imaginei a voz dela. Enfim. Como era ela quem supostamente o ia pagar, senti-me obrigada a escolher o que ela gostava. Portanto, o casamento é meu, mas vou vestir o que tu queres. Acabei por levar um vestido de tulle, estilo sereia, com decote em coração, igual a todos os outros vestidos daquele ano. Mal ela viu o vestido escolhido, deu-me um envelope e saiu da loja antes de toda a gente. E agora notem, quando cheguei à caixa, o envelope continha no seu interior nada mais, nada menos do que uma o total de $200. Nem sequer dava para pagar o acessório do cabelo. Ela viu todos os preços connosco, sabia bem quanto custavam os vestidos e ainda assim fez esta cena. O que é que aconteceu? A minha família juntou-se e com cartões de crédito lá conseguimos pagar o dito vestido. Foi aí que decidi. Acabou-se a boazinha. Meses depois, quando o vestido chegou à loja, voltei lá, só com a minha mãe. Perguntei se podia devolver o vestido. Disseram-me que, como ainda não tinha sido alterado nem levado da loja, podia trocá-lo por outro de igual ou maior valor. Game on. Voltámos ao vestido da Ole Cassini e adivinha? Tinha o mesmo modelo em comprimento total. Ótimo. Experimentei e soube logo que não podia sair dali sem ele. Troquei os vestidos. E como este já era mais barato do que o primeiro, ainda consegui levar o corpete completo, as alterações todas e um véu mais comprido com miçangas. Não dissemos nada à minha sogra. Vá lá, senão ainda era capaz de ir lá cortar o vestido. Houve outros episódios depois disso, mas mantive sempre a minha posição. Uma vez, e notem, o meu pai comentou num grupo, onde estava também os meus sogros, que era importante haver algo para os convidados comerem entre a cerimónia e o jantar, uma espécie de cocktail hour. E brincou dizendo, às vezes o que apetecia mesmo era uma tigela de cereais. E eu respondi, boa, devíamos ter um bar de cereais, tipo pequeno almoço do hotel. Ao que a Sandy respondeu imediatamente, não vais ter um bar de cereais, proíbo-te. Adivinha quem teve um bar de cereais? Nós. Os convidados adoraram. Tivemos dispensores chiques, com os tipos de leite, amêndoa, integral, magro, aveia e opções sem glúten e com pouco açúcar.
Começou com uma piada, mas não me arrependo nada. E garanti que o fotógrafo tirasse imensas fotos das pessoas a comer cereais. Chegando o dia do casamento, a Sandy estava num salão de beleza a preparar-se, sem total ideia do que estava a montar no local. O que foi ótimo, porque assim não podia discutir nada. Só a vi quando entrou antes de mim na cerimónia. E claro, não me surpreendeu nadinha. Apareceu com um vestido comprido, prateado, totalmente coberto de lantejoulas, corte de sereia e decote em coração, o mesmo estilo que ela achava que eu ia usar. Tinha o cabelo num penteado de colmeia e maquiagem completa. Destacava-se como um pavão. O prateado nem sequer fazia parte das cores do nosso casamento. Parecia saída de um baile de 1960. E estava tão concentrada em si própria que nem percebeu que eu tinha trocado de vestido. Até hoje, nunca mencionou o assunto. Rio-me sempre que penso nisso. Já passaram mais de 10 anos desde então, e o Jim continua a ser o amor da minha vida. Os primeiros anos foram difíceis, aprender a lidar com ela não foi fácil. Ainda hoje, ela não entende porque é que não somos uma família muito unida, basta lá saber porquê. Mas, depois de muita terapia, sei que há ali muitas questões de saúde mental por resolver. O Jim e eu estabelecemos limites e mantivemos-los ao longo dos anos. E posso dizer, honestamente, que agora vivemos numa vida tranquila, exatamente como imaginei há tantos anos. Por isso, caro ouvinte, da próxima vez que se chatear com a sua sogra, pergunte-lhe: vai uma tacinha de cereais? E terminou. Mas eu tenho aqui uma dúvida. Então, primeiro vem o leite ou depois os cereais? Ou os cereais e depois o leite? E outra questão: pode chamar leite ou que não é leite? Tipo amêndoa e... Bom, até logo. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto, mesmo quando insisto.